de autoria de Tel Fischer. O livro Wu Wei, A Arte de Viver do Tao. O Tao, a sua e a minha dimensão sem espaço, opera no além de tempo, espaço e pensamento. Seria bom você aprender a confiar o seu destino sem reservas a esta força. E por fim, não se deixe iludir pela aparente simplicidade do método. Atrás dos conceitos desgastados de observação, atenção, percepção esconde-se, sob nosso ponto de vista, todo o processo criador. Não fique irritado, se nos últimos capítulos eu o aconselhei a alcançar a liberdade interior através da observação de seus compromissos, e dar-lhes atenção. Mais tarde explico que a atenção só surge através da libertação de toda a autoridade comprometedora. As duas coisas estão corretas. Este processo tem algo de paradoxal em si, como a imagem de duas mãos que estão se desenhando reciprocamente, de maneira que uma deve a sua existência à outra. Você realmente precisa apenas observar. Pelo jeito, a atenção surge antes mesmo que você esteja libertado de seus compromissos. Como esta força opera no além de espaço e de tempo, aqui a lei da causa e do efeito não é anulada, mas para isto não depende da continuidade do tempo. Já na fase inicial e tímida, a pessoa que confia a sua vida ao Tao percebe que a atenção age a partir do futuro na sua existência, e lhe possibilita compreensão, e, assim, libertação através do processo de observação de seus compromissos. 4. Os pensamentos, e o pensador. Ao ler este texto até aqui, você deve ter percebido que o Tao não tem muito a ver com o pensar. De fato, os sábios chineses não nos transmitiram durante 2,5 milênios nada que se pudesse alcançar com os pensamentos. Em todos os textos, fala-se muito de vazio quando se trata de dimensões espirituais. Vazio aqui não significa de maneira alguma nada, a não ser que suponhamos que nada é algo com conteúdo, ou algo de grande significado. No sentido filosófico oriental, o vazio é o estado original do cosmos, um vazio que potencialmente contém toda a criação em si. A mente humana no estado do silêncio, ou seja, sem pensamentos, é comparada a este vazio. Chuang Tzu escreve: quando se permanece no silêncio absoluto, então surge a luz divina. Aquele que irradia esta luz divina enxerga o seu verdadeiro eu. Quem preserva o seu verdadeiro eu, este realiza o absoluto. A realização do absoluto significa viver no nada, no vazio, no Tao. Para esclarecer isto, temos de empregar algumas observações muito críticas sobre a nossa maneira de pensar em geral. São totalmente inúteis as tentativas de controlar o pensamento, reprimi-lo. Após algum tempo de tortura, todos desistem destas tentativas. Simples, pois assim não dá. As leis da mecânica, que, curiosamente, também têm uma certa validade no campo espiritual, dizem que pressão e força geram contrapressão, reação. Na medida em que tentamos alcançar algo com esforço, a resistência aumenta, e essa coisa se afasta de nós. Somente quando conseguirmos nos soltar, as portas do acontecimento se abrirão. E aquilo que não conseguimos atingir utilizando todos os meios, agora nos cai nas mãos. No budismo Zen enfrentamos o problema do Quan, que é uma tarefa de pensar insolúvel para a compreensão, e que contém um paradoxo. O aluno Zen deve dedicar-se com todas as forças mentais disponíveis à realização desta tarefa. Em algum momento ele alcança com o pensamento o limite máximo de esforço, e, então isto ocorre e ele para de pensar, vivencia o Satori, que é um estado de iluminação, ou ele enlouquece antes, o que já deve ter acontecido. Os pensamentos, e o eu, ou ego, dependem um do outro. Ambos são processos de natureza material. Eles partem do cérebro, que é uma matéria.
Além de nossos 5 sentidos, dispomos de um grande número de outros instrumentos para conseguirmos viver. Entre esses está a lembrança, ou seja, nossa memória. Precisamos dela quando estamos andando e queremos voltar para casa. Não seria possível que não lembrássemos mais de nosso endereço ou número de telefone. A lembrança é o repositório de todas as experiências vividas por nós. A soma destas experiências somos nós, isto é, o eu. Tudo o que sabemos sobre nós guardamos-lo de alguma forma em nossa memória, seja de processos cotidianos, ou que absorvemos de diferentes estados de processos de aprendizado. De qualquer forma, existe a imagem que formamos de nós mesmos, e com a qual nos comparamos aos outros, exclusivamente pelo armazenamento de acontecimentos do passado, mesmo que sejam bem recentes. Mesmo que o último acontecimento que influiu em nossa imagem seja de 1 minuto atrás, ele já é antigo. Por consequência, só sabemos de coisas sobre nós através de própria vivência destes fatos, ou aquilo que aprendemos de segunda ou terceira mão. Dizemos simplesmente, nosso eu é um produto que é mantido por pensamentos que extraem sua própria substância da memória. E essa memória, por sua vez, é formada no passar do tempo por acontecimentos que foram mentalmente analisados, comparados e adaptados antes que pudessem entrar no depósito das lembranças via consciência. O ego consiste em todo o conhecimento sobre nós mesmos, em uma série de acontecimentos que ocorreram em um círculo fechado de acontecimentos, pensamentos, análises, memória e experiências. Um verdadeiro círculo infernal. Considere os preconceitos que forçosamente influenciam nosso pensamento, pois aprendemos desta forma, e não de outra, e interpretamos nossas experiências desta forma. Então fica claro que captamos de todo tipo de realidade apenas aquela caricatura formada por nós mesmos. O pior de tudo é que, além disso, nós nos orientamos pelas opiniões de pessoas cujo processo de conscientização é tão confuso como o nosso, que tem tão pouca capacidade como nós de reconhecer a verdade quando ela está diante de nós. Mas nós estamos em companhia desta visão de vida, com a opinião sobre nós mesmos. Se for errada, pelo menos não estamos sós. Nós, humanos, seguimos em frente baseados em uma ilusão que temos para a nossa vida, sendo que é apenas a nossa vida imaginada, censurada pelo preconceito de nossas experiências e do conhecimento por nós adquirido. Agora, é necessário você entender que esta vida na memória é uma vida no passado. O presente mesmo é, a rigor, como uma ficção do pensamento, formado, artificial, um conceito. O passado é claro e inequívoco. Para isto, é necessário apenas observar o ponteiro de segundos do nosso relógio. Com cada pequeno passo no relógio, ele deixa o passado para trás. E o futuro está do outro lado do ponteiro, onde ele ainda não esteve, mas para o qual ele segue constantemente. E onde fica o presente? Veja, na verdade, nem existe o presente. Existe apenas este minúsculo momento, nem mais comprido nem mais largo do que o ponteiro de segundos do relógio. Se repararmos bem, isto é tudo o que resta de nossa criação do presente. Segundo, se não ficarmos atentos, em que se esconde a realidade da vida, a realidade de nossa existência. Na verdade, o presente não se transpõe apenas o relógio, e a nossa ideia de tempo imposta nos proporciona esta ilusão. O presente existe sempre, independentemente do lugar em que estamos. Se nos movimentarmos, o presente se movimenta também. Se ficarmos parados, ele fica parado também. Em qualquer lugar que ficarmos existe o presente. Mas nós não notamos o presente devido ao seu caráter sutil. Nós fazemos as contas em décadas, anos, meses, e na melhor das hipóteses em dias.
As horas têm algum significado para nós quando se trata de pegar um trem, ou um ônibus, ou para ir a alguma festa. O eterno agora, o presente, está ligado intimamente conosco. Quero dizer que é uma parte de nós. Mas nós ignoramos. Por causa deste péssimo costume, estamos constantemente ocupados com os nossos pensamentos no passado, e desta maneira perdemos totalmente o presente, o campo de ação do tal. Nós nem percebemos o verdadeiro acontecimento atual. Se nosso cérebro não anotasse automaticamente todos os acontecimentos de maneira que fiquem na memória à nossa disposição para podermos nos orientar neles, eles nos escapariam como um homem que volta da embriaguez ao seu estado de lucidez, e não sabe como chegou ao lugar onde está. Ficaríamos totalmente desorientados, e não teríamos noção do que aconteceu no presente, pois fomos desatentos, e estávamos em qualquer lugar menos naquele onde nossa vida está ocorrendo. Os pensamentos são sempre passado por causa de sua condição, e eles são matéria, pois são o produto final de nossos cérebros que também, em matéria. O nosso eu, o nosso ego, é uma criação formada pelo pensamento, e existe somente em pensamentos. Por este motivo também, é uma criação de cérebro, e por isto, em matéria. E, é passado. O eu nunca pode existir no momento presente, já que o presente nunca pode ser alcançado por pensamento, e ego, pelo eu. Nós temos que nos manter nisto se quisermos dar um passo para nos aproximarmos mais de nós mesmos. É importante manter este reconhecimento bem dentro de nós, nosso eu, esta criação sintética da coleta de experiências, lembranças e pensamentos, é uma criatura do passado, jamais será possível existir no presente. Agora, naturalmente, você perguntará, então quem existe no presente? Não há lembrança do presente. Então, é possível viver no presente. Ou isto é uma criação teórica para nos confundir. Qualquer um pode viver no presente, no aqui e agora. Mas para isto, é necessário atenção, percepção. Sempre que você puder observar a sua vida sem realizar em pensamentos o que está vivendo naquele momento, se reparar, você automaticamente está no presente, vivendo um momento. E nenhuma força do mundo pode tirá-lo disto você mesmo, quando iniciar novamente a fuga na lembrança, e na ilusão. A atenção surge através da observação, por si própria. Você não precisa lutar por essa atenção. Isto, e até um processo automático pressupondo que você passe a observar em vez de tecer constantemente pensamentos inúteis. Agora você deve estar pensando cheio de dúvidas. Como é possível quebrar esta barreira? Pois ao que parece não há alternativa para chegar ao presente se não abrir mão de qualquer tipo de pensamento. Por outro lado, a coisa não é tão grave como parece no início. Existe um truque de como você pode pensar, e mesmo assim viver no presente. Você observa os seus pensamentos. Este procedimento tem dois efeitos. Se você observar os seus pensamentos, voluntariamente, sem se travar, isto é, antes que eles surjam, você os aguarda. Então perceberá que os seus processos de pensamento estão se tornando cada vez mais disciplinados, e que depois de um tempo de observação param completamente. E o segundo efeito é estupendo. Como pela observação, você vai ao encontro de seus pensamentos, e os capta ao surgirem, você os atualiza, desta maneira você os transforma em presente. Assim consequentemente, você observou, e pensou sem entregar seu pensamento, e ao passado, sem desviar-se para a história. Quando a sua vida é determinada pela atenção, e não pelo pensamento, você pode cumprir despreocupadamente as suas obrigações profissionais, onde a memória e o pensar são estimulados, e você não se distancia nenhum passo do presente graças ao efeito da atenção. Vamos supor que você entendeu que o eu, o ego, os pensamentos, a memória são elementos do passado.
Você decide acabar com a antiga conduta errada e viver futuramente tão próximo ao presente quanto possível. Como será o próximo passo? É bem fácil, já mencionei anteriormente. A partir de agora, observe em seus pensamentos o processo todo. Sem nenhuma opinião, sem avaliação, sem qualificação. Apenas observe. Você perceberá como haverá rapidamente uma tranquilidade em você. O caos de seus pensamentos corriqueiros se esclarece, e inicia-se um silêncio. Você não precisa manter esse silêncio através de algum meio. Quando a sua mente estiver tranquila, o silêncio será um elemento importante de sua personalidade. Você agirá e viverá a partir deste estado de paz e de tranquilidade. Você pode considerar a observação de seus pensamentos como meditação. Mas para isto você não precisa nenhuma postura física. Isto não adianta nada se a sua mente for preguiçosa ou acomodada demais para observar. Este esforço, no início, precisa partir de você, sair do estado letárgico de seus costumes insensíveis, encontrar ânimo para sua nova vida. Como você notou, depende sempre da observação. É tão simples e, ao mesmo tempo, tão complicado. O que resta se você coloca o pensamento em seu lugar e deixa o seu no passado? Você estará vivendo na sua origem, no tal, e está totalmente concentrado em sua energia e suas forças. E a partir deste momento a sua vida tem absolutamente uma outra qualidade. O seu destino muda drasticamente. Não existem mais preocupações, nem doenças, nem medos e inseguranças. Já no início, quando você ainda não souber lidar totalmente com o instrumento da atenção, quando, frequentemente ainda, voltar aos antigos costumes, mas interiormente tiver a disposição de viver no tal, você perceberá que estas forças já têm um efeito em você. Enquanto permanecer neste estado atual, você está separado pelo tempo do tal, e de seu efeito. Você estará vivendo no tempo, mesmo escolhido pela sua forma de pensamento, e o tal só existe fora do tempo. O presente não está no tempo. O presente, o agora, o momento faz parte da eternidade. O presente não acaba nunca. O tempo passa, as horas somem, e nada pode recuperá-las. Nós não queremos filosofar. Este é um livro prático que deve ajudá-lo a ser aquilo que você realmente é, e quer libertá-lo dos erros do preconceito. Resumindo, o pensamento cria o eu, o ego, e este, por outro lado, é responsável pela formação dos pensamentos. Ambos se movimentam na forma de tempo do passado. Mesmo o futuro é uma forma de passado, pois ele é um produto do pensamento e se forma baseado em experiências do passado. Para limitar o pensamento e colocá-lo no seu lugar, é suficiente observar os seus próprios pensamentos. Assim eles diminuirão gradativamente, e muitas vezes até sumirão sem se violentar. Reprimir não adianta nada. Quando resolvo controlar meus pensamentos, isto já é um processo de pensamento, e eu me movimento em círculo. Observar os pensamentos, e meditar. Esta meditação não exige nenhuma forma externa, ou postura física. Observando os pensamentos, a mente atinge a tranquilidade, torna-se mais clara, mais capaz de desempenho, e principalmente mais receptiva para a silenciosa voz de inspiração que, por outro lado, vem do tempo e do pensamento. Assim o homem pode viver totalmente no presente. É apenas uma questão de ser consequente, superar a sua inércia, e começar a observar. 5. A maneira de viver do tal. Como vive uma pessoa do tal? Vamos antes dizer as palavras de Chuang Tzu. Elas são sinceras e justas, sem saber que esta ação constitui integridade. Elas se amam umas às outras sem saber que isto é bondade.
Elas são sinceras, e não sabem que isso é lealdade. Elas cumprem as suas promessas sem saber que assim elas vivem em crença e confiança. Elas se ajudam sem pensar em dar ou receber presentes. Assim a sua ação não deixa rastros. Na dialética do taoísmo, fala-se de pessoas que têm a qualidade da madeira bruta. O mundo da madeira bruta é um mundo cheio de naturalidade, sem intenções, sem motivos e esforços. As pessoas vivem, estão abertas para os movimentos da existência, e recebem todos os acontecimentos de braços abertos. A pessoa toma suas decisões espontaneamente. Ela nunca analisa a situação, ela compreende o seu conteúdo intuitivamente, e a partir desta intuição nasce a ação. Dessa maneira, é impossível a compreensão calculista, opor-se ao fluxo do tal. Quem permanece no tal sabe que não precisa mais responder com luta, poder ou esforços aos desafios da vida, suas necessidades e problemas. Ela também não precisa quebrar a cabeça para saber como resolver as coisas. Se fizesse isto, ela iria ao encontro destes problemas com meios insuficientes, e abriria assim as portas e porteiras para a continuação do sofrimento e da miséria em sua vida. A pessoa do tal vive totalmente no presente. Ela possui a plenitude de suas lembranças, mas ela não utiliza essas lembranças. Não fica pensando nos problemas. Ela pensa quando precisa de conhecimentos para realizar seus afazeres. Fora isto, ela deixa os pensamentos virem e irem, da maneira que surgem, sem ocupar-se com eles, ou querer segurá-los. Esta pessoa não permite que você se estabeleça neles, e neles permaneça como antigamente. Ela é como o vento de outono quando movimenta as folhas avermelhadas. Ele as toca, mas não as leva para longe. Elas caem da árvore e se tornam terra novamente. Assim, é a conduta da pessoa do tal com os pensamentos. É claro que ela não pode desistir disto totalmente. Isto pareceria uma amnésia e tornaria a pessoa incapaz de viver. Mas ela envia os pensamentos ao lugar que eles pertencem. No lugar do constante pensamento desenfreado entra a atenção. Ela está totalmente atenta, e não lhe escapa nenhum detalhe do cotidiano. Ela revê o seu cotidiano com outros olhos. Ali onde outrora sua compreensão regulamentada e condicionada censurou os sentidos, ela vive agora diretamente a realidade sem nenhuma influência distorcida, corretora. A sua visão de mundo muda, e torna-se a cada dia mais renovada, e menos velha. A pessoa do tal não sabe o que é impaciência. Em todo lugar em que se encontra, ela chegou, e está no objetivo, isto é, consigo mesma. Não está esperando nada. O que acontece, acontece, e ela aceita. Assim como a cerejeira floresce na primavera, e traz os frutos no verão, e nem por isso espera da primavera até o verão, até que finalmente as cerejas estejam maduras, mas simplesmente está lá, existe. Assim vive a pessoa do tal de um dia para o outro. Ela não quer nada mais do que já é. Não há nada que seria melhor ela ser. Ela não tem ambição por honra e glória. Para ela, sua própria vida completa já é suficiente. Para ela, é indiferente como a sua vida é avaliada por outras pessoas, afinal, ela vive para si, e não para as pessoas ao seu redor. A pessoa do tal não tentou eliminar seus próprios erros como cobiça, inveja, e ciúme, ambição, medo, ou seja qual for o nome. Ela os aceitou como se fizessem parte dela, e os identificou como algo familiar, humano. Ela os observou atentamente, ficou atenta a como reagia no presente a provocações. E assim, adquiriu conhecimentos sobre si, uma visão na profundeza do seu ser. Sob esta suave atenção ouvi coisas que se transformaram do seu interior para fora.
Naturalmente ela não está livre de desejos, mas não depende deles. Ela é capaz de alegrar-se com posses materiais, mas ela possui, e não é a propriedade que a possui. Ela não se controla constantemente se possui a postura espiritual correta, mas pode dar-se ao luxo de deixar correr, viver bem descontraída, sem nenhuma tensão. Ela não aceita instruções de ninguém, não padece de sofrimentos, e não se entrega a nenhuma instituição que queira atuar como deve ser a sua vida interior, o seu caráter, ou como deve se comportar com outras pessoas. Ela vive conforme a autoridade interior do tal, mas mesmo esta, não é consciente. Ela não reflete sobre moral e justiça, sabe que age corretamente quando se trata de impulsos espontâneos que sempre ocorrem no momento certo. Esta pessoa não tem preocupações. O passado com hipotecas de erros cometidos e insuficiências já passou. Este não existe mais, e nunca a pessoa do tal fica revirando suas lembranças e procurando velharias. Ela se responsabiliza pelas coisas graves que realizou anteriormente, identifica-se com elas sem medo, e reconhece os erros cometidos. Mas é só isto. Ela não fica se torturando constantemente, e se machucando com auto-repreensões e vingança inútil. Ela reconhece os problemas logo no início, e dedica-lhes, sem vacilar, total atenção, e os contempla detalhadamente. Depois ela se dedica aos acontecimentos do dia, e esquece os problemas novamente. A ilimitada inteligência atuante através dela encontra a solução para ela muito mais rápido, e melhor do que poderia o seu próprio intelecto limitado. Desta forma as coisas entram em movimento por si próprias. Ela entra em ação quando o impulso lhe diz isto, e sem vacilar, sem dúvidas, se suas ações são corretas. A pessoa do tal não conhece depressão, neurose, ou doenças psicossomáticas. Cada vez mais o seu inconsciente se abre para ela. Neste campo não ocorrem mais repressões, pois tudo o que ela vivencia ela o assimila diretamente através dos sentidos para o consciente, sem que a compreensão tivesse a possibilidade de exercer a sua censura. Por isto ela é equilibrada, a sua disposição está repleta de harmonia e tranquilidade. Como ela aprendeu a não se comprometer com nada, absolutamente nada, como ela se soltou, reside nela uma serenidade total. Nunca fica nervosa, ou reage irritada por causa de fatos desconhecidos, ou inesperados. Ela é capaz de aproveitar as mais belas facetas da vida naquele momento em que elas se oferecem. Ela não tenta segurar a alegria, ou o momento. Ela não se entrega a este momento, e perde aquilo que continua a acontecer neste tempo. Esta pessoa é aplicada, mas não é fanática pelo trabalho. Ela também não utiliza o trabalho como fuga, e não se lança a outras atividades exageradas para compensar umas falhas. Ela trabalha pelo prazer do trabalho, não para acabá-lo o mais rápido possível. Ela não se deixa pressionar. E assim mesmo ela tem maior capacidade de desempenho do que muitos que trabalham sob maior emprego de energia. Exatamente por cumprir o seu trabalho diário tão livre e descompromissada, pelo prazer do trabalho, e não pelo resultado, ela tem um ótimo resultado. A pessoa do tal é produtiva. Sua criatividade não é limitada a alguma habilidade, ela atravessa sua vida inteira, e é visível em todas as coisas que ela toca. Ela não tem consciência desta criatividade, que algum dia entrou em sua vida, e desde então ela atua através desta pessoa, e também determina a qualidade dos dias, e das obras. Esta pessoa está aberta para contato com pessoas, e mostra-se desembaraçada, aberta, e livre. Ela diz a sua opinião, mas também deixa valer a opinião dos outros, é claro que sem se orientar nelas. Ela não é teimosa, mas defende bem o seu ponto de vista sem ser agressiva, ou querer dominar os outros.
Ela não lida com política, mas observa os acontecimentos do mundo com muita atenção. Ela se considera responsável pelos acontecimentos, e não tenta reprimir esta responsabilidade. Ela tira a visão de guerras e massacres, da falta de liberdade e tirania. Ela aceita estas coisas como objetos de sua vida, e procura mudá-las dedicando atenção a elas. Ela não pensa só nos prazeres da vida, mas tem muita alegria em viver. Quando aproveita algo, ela vive intensamente o prazer. Quando aproveitou algo, e o prazer passou, ela não fica presa à diversão nem no pensamento, e nem no desejo. Ela continua em frente até que um outro motivo a leve ao prazer. Ela mesma não fica à procura destes acontecimentos, ela não determina o seu decurso de vida. Para ela não existe motivo para esconder-se atrás de costumes que lhe proporcionem prazer, e desviem a sua atenção da miséria da vida. Ela estrutura sua vida sem medo, e não necessita deste tipo de distração. Se mesmo assim ela aceite agradecida, será então, porque esta aceitação faz parte das coisas mais belas e agradáveis do cotidiano, assim como trabalhar, comer, descansar e dormir. A pessoa do tal tem uma relação descomplicada com os seus sentimentos. Ela os aceita e os deixa fluir livremente sem fazer nenhuma tentativa de reprimir sentimentos, ou até envergonhar-se deles. Para ela alegria é alegria, e sofrimento, e tristeza, é tristeza. Os sentimentos existem para ela não como conceitos verbais, ela não fica à espreita do que está sentindo, e depois constata, estou amando. Para ela os sentimentos também não são apenas opostos de outros sentimentos, como por exemplo, o ódio é o contrário de amor, a alegria o contrário de tristeza. Para ela a alegria é aquilo que realmente é, e tristeza a mesma coisa. Nada é o oposto de outra coisa. E a pessoa do tal vive os sentimentos de sua vida no meio. Ela recebe aquilo que proporciona alegria, e o aceita, da mesma forma que suporta a tristeza quando esta surge. Ela vive estes sentimentos diretamente, não interpretando, como a maioria das pessoas. Quem aprende a sentir os sentimentos puramente perceberá que tem em si uma dimensão totalmente nova da percepção da realidade. Ela não procura ter influência na sociedade, e não tende a desempenhar um papel importante nela. Se tiver sucesso, e isto ocorre sempre, ela será louvada, e esta honra não lhe sobe à cabeça. Ela está com o coração cheio de humildade, pois reconheceu que o seu destino é determinado pelo tal, e aceito voluntariamente por ela, porém dirigido por uma mão infinitamente sábia. Caso devesse assumir funções públicas, ou ser chefe em uma grande empresa, ela nunca se esquece que é uma entre muitas pessoas, e que seus semelhantes assim como ela, necessitam de dedicação, amor, e tratamento humano. Ela age baseando-se nestas normas. O lucro não tem importância para ela. Ela não está atrás de lucros, e nem de fortuna, pois sabe que este objetivo tiraria sua liberdade. Mesmo sem esforço, as coisas boas da vida fluem para ela corretamente, pois ela não tenta alcançá-las à força. Em um relacionamento de amor, uma parceria, ou um casamento, ela mantém a sua independência e liberdade interior. O que não significa que essa liberdade deva ser entendida como infidelidade à pessoa do tal. É constante, significa que ela respeita a integridade e as necessidades do parceiro da mesma forma que as suas. Ela é capaz de amar, sem querer possuir. Ela não enxerga o parceiro como propriedade privada, mas permite ser cobrada da mesma forma. Preserva sua independência, e mesmo assim, é capaz de viver um grande amor. Na verdade, o amor só pode evoluir nestas condições. A pessoa do tal vive uma vida sem problemas. Ela se realiza no presente. Não se orienta por instituições,
organizações ou religiões. Deixa que todos sejam como são, mas ela mesma se mantém fora de toda a confusão. Ela não se engaja, também aqui fica livre e descompromissada. Ela não tenta impor a sua opinião para outros, não tenta converter os outros à sua filosofia de vida. Automaticamente, ela é um exemplo, e esse exemplo é visto pelos outros. Nós percebemos a sua tranquilidade, a paz que irradia, sua vitalidade, e sucesso invejável que ocorre com facilidade em sua vida. Quem a interrogar sobre seu sucesso terá uma informação sem reservas. A pessoa do tal não esconde aos interessados o método que colaborou para a sua transformação. Mas ela não quer ser um guru, ou um ditador, pois sabe que cada um tem de achar o caminho por si mesmo. O outro que lhe mostrar o caminho, na melhor das hipóteses pode ser um mapa, ou uma rosa dos ventos. O caminho, o mapa, a estrada, isto, é o próprio indivíduo. Tal em vez de pensamento positivo. 6. Pensamento positivo. Se antes de ler este livro você já se ocupou com as ideias de pensamento positivo, procurará um paralelo entre a arte de viver o tal, como eu a descrevi aqui, e as instruções que diversos autores forneceram para dominar os problemas da vida. A mim mesmo já foi indicado o livro de Norman Vincent Peale, que trata deste tema totalmente do ponto de vista do cristianismo do Novo Testamento. Ou seja, naturalmente em sua qualidade de teólogo, Peale se refere em geral a ditados bíblicos. Mais tarde, me ocuparei com diferentes variantes deste aprendizado. E de fato há algo em comum entre o pensamento positivo e o caminho do tal, mas existem também grandes diferenças. O que há em comum nos dois é que eles se referem a um poder que age em nossa vida. Enquanto Peale se refere a um Deus onipotente, em um local inatingível, os outros autores sugerem, o que é correto, o próprio interior das pessoas, e o indicam como o ponto de partida de energias estranhas, transpessoais. Para todos os aprendizados do pensamento positivo, há um reconhecimento comum, que o pensar por si não causa nenhum efeito. Seus depoimentos são muito mais a expressão de um método novo que nega tudo que é negativo para enxergar a realidade do cotidiano. Para solucionar problemas cotidianos propõe-se não olhar para o problema, mas sim para a solução. E de tal maneira, imaginamos o problema em sua forma já solucionada, e se possível praticamente, invisível. Além disso, recomenda-se que se formule a solução futura na forma presente, isto é, na sua imaginação e enxergar o estado desejado como já alcançado. Então, se desejar dinheiro você não deve pensar e imaginar eu terei dinheiro, porém eu tenho dinheiro, ou eu sou rico. Com estas fórmulas de pensamento você se dirige a um endereço que por sua vez reside em sua consciência. Peale simplesmente o denomina Deus, os outros o chamaram de inconsciente, subconsciente, ou o seu eu mais elevado. A princípio, são sinônimos do grande tal, que por sua vez, é sinônimo daquilo que é inexprimível, como descrevem os sábios chineses. Nomes são sons, e fumaça, formações de nosso pensamento limitado, e nunca se adequam ao conteúdo que eles indicam. Para os pais do pensamento positivo, estava claro que a compreensão não tem acesso a esta dimensão. Você pode pensar eternamente e murmurar, eu estou saudável, mas enquanto esta ideia não sai de alguma maneira do círculo material da consciência e pensamento, não haverá mudança em seu estado. É necessário encontrar algo complementar ao processo de pensamento, que consiga fazer os pedidos e desejos do pensador passarem por aquela área onde está a autoridade. Como solução, foi oferecida a autossugestão, ou em forma de exercício intensivo de concentração, sendo que a pessoa se concentra na solução do problema,
até que o complexo caia por si próprio, para áreas mais profundas da consciência, ou através do pensamento praticado num estado de relaxamento profundo, atingido por si próprio, ou através de uma meditação semelhante, ou idêntica a uma oração, com a qual se pode conseguir uma fé inabalável. Na verdade, a rejeição a todo tipo de dúvida é muito importante para o sucesso do jogo com os pensamentos de desejos, e a influência do próprio destino através de um método. De fato, não é apenas Norman Vincent Peale que promove esta fé no sucesso. Ele é apresentado por todos os intérpretes da escola do pensamento positivo, como necessário para o seu funcionamento. E assim chegamos à falha grave do método, mas eu não posso afirmar que não funcione se alguém se esforçar. Então vamos seguir a sequência. O ponto em comum básico entre o tal e o pensamento positivo está na origem do poder, do qual esperamos mudanças em nossa situação de vida, e que elas realmente ocorram. Esta força é uma dimensão que existe dentro de todas as pessoas. Cada pessoa tem tal força desde o início, e não precisa esforçar-se para consegui-la de alguma outra forma. Outro ponto em comum é o reconhecimento de que não se alcança esta dimensão mediante mero pensamento, ou por um processo intelectual. E a partir daí, os caminhos se separam. Estes, no final, com efeito, se unem novamente, mas no percurso intermediário não há semelhança. No pensamento positivo, supõe-se que este poder estranho seja um tipo de automatismo, que devemos determinar a solução desejada já no modelo de pensamento e de desejo. Ou deixamos detalhes em aberto, não nos concentramos no problema propriamente dito, mas no estado final. Os autores do pensamento positivo sempre chamam a atenção de que aqui não se pode cometer erros, pois senão facilmente pode ocorrer o contrário do desejado. Trata-se de identificar-se com a solução, e não com o problema. Disfarçadamente aqui, a inteligência reconhecida é tirada da autoridade interior das pessoas, ou lhe é atribuída com função estereotipada. De fato, estas forças parecem reagir de forma rígida e impassível nas pessoas quando se tenta tocá-las apenas com o pensamento, reprimindo a verdadeira necessidade, imaginando dar continuidade a mudanças já realizadas na vida, e a constante fuga da realidade. Esta é a falha grave da filosofia. O pensamento positivo impõe formalmente ao praticante que se desvie da realidade. As pessoas já na juventude se desviaram de seus sentimentos. O que atualmente sentimos e interpretamos como sentimentos, na verdade, é apenas o pensamento sobre os sentimentos, mas não são os próprios sentimentos. Nós nunca aprendemos direito a observar nossas emoções interiores, nos colocarmos ilimitadamente para elas, e vivê-las. Entre o sentimento e nós, existia sempre o pensamento. Em vez de contemplar nossos sentimentos, e identificar-se com eles, dizer sim para eles, as pessoas reprimem aquilo que é desagradável para elas. A pessoa não percebe que com esta conduta vive o outro lado dos conteúdos positivos dos sentimentos, pois formou conceitos intelectuais para amor, felicidade, prazer, ou os considera amor. Com pensamento positivo, a pessoa ignora a miséria e sua existência, e atribui-lhe em sua criatividade, em sua imaginação, em seus sonhos diários, desvairadamente, ou com um objetivo, um outro conteúdo diferente daquele existente. Uma vez que esta pessoa já não compreende a realidade, pois ela só torna acessível à consciência aqueles processos compatíveis com as diretrizes gerais da civilização na qual vive, ela se distancia totalmente de si e de seus problemas. Com este pensamento ela valoriza e reforça o seu ego. Pois o eu humano, o ego, é um produto do pensamento. No momento em que a pessoa do tal procura se desprender, enviar os pensamentos ao lugar certo, esta ligação a processos materiais é formalmente reforçada.
Viver apenas desta forma, reprimindo os meus problemas, ignorando-os, ou transformando-os, sugerindo soluções para estes problemas, ou condições de vida, é uma obra mal feita. Eu estarei assim me distanciando da totalidade da percepção da vida. Distancio-me na fuga da realidade, não da realidade relativa como eu a vejo basicamente, mas da realidade absoluta. Esta, nunca posso percebê-la sem desvirtuações, se eu me movimentar constantemente em uma névoa de ilusões. O Tao nos ensina a soltarmos-nos de todos os compromissos, e a rejeitar toda autoridade estranha. Uma pessoa do Tao não se submete a nenhuma ideologia, a nenhuma regulamentação. Quem se prescrever o pensamento positivo, continuará na esfera de seus compromissos e dependências. Este tipo de pensamento não liberta ninguém. Pode ocorrer que, mediante a fé adequada, alguns problemas se solucionem, mas o medo e a falta de carinho continuarão a determinar a vida desta pessoa, independente daquilo que passa em seu pensamento. E como ela adicionalmente ainda corrige a realidade subjetiva, ignora aspectos parciais de natureza negativa, sempre surgirão dúvidas se a sua ação é correta. Crença e dúvida são ambas criações do pensamento. São matéria, e só têm efeito direto em nossa existência. Normas de crenças, ou constante dúvida, ou pessimismo, só têm um efeito no cotidiano quando do pensamento do fiel resultar uma sugestão que tem um efeito mais profundo que o próprio pensamento. Só o processo tirado de nossa consciência muda, ou determina nosso destino. E a pessoa de pensamento positivo está à procura de independência e segurança, introduzindo a fé no poder de seu próprio ou a sua autoridade interior, ou a Deus. Mas, com isto ela não se torna livre. Ele apenas acrescentou uma nova dimensão à sua dependência e condições de sua existência, ou seja, a dependência desta fé. Não se exige nenhuma fé das pessoas do Tao. Ela é nada mais. Ela pode crer ou duvidar, enquanto ela for o que é, nenhum nem outro pode fazer efeito nela. Ela se movimenta pela vida livre de dependências e autoridades. Através desta liberdade ela enxerga coisas como elas realmente são. Ela não se engana, nem tem ilusões. Ela confia no poder através da experiência, e não por fé. Quando a sua vida está sombria, repleta de dificuldades e preocupações, ela percebe isto, e não o ignora. Esta pessoa diz sim para a vida da maneira que ela se apresenta. Ela aceita os lados sombrios da mesma maneira que os iluminados. Ela se identifica com o seu medo ao invés de reprimi-lo, ou passar por cima dele através de mecanismos de fuga. E assim, ela adquire poder sobre o medo. Esse medo some da vida, justamente por não ter medo do medo. Veja, caro leitor, este é o segredo. Através da aceitação de todas as coisas que a vida oferece, a pessoa do Tao nunca entra em conflito com a realidade. Ela observa os processos sem querer mexer neles, ou modificá-los com os pensamentos. A mudança, e, é importante saber isto, influi por si mesma em toda a enorme inteligência do Tao. Não temos de gostar de tudo que ocorre em nossa vida, o que enxergamos objetiva e honestamente. Podemos deixá-lo também completamente sem comentários. Nossa inteligência, existente em nossa compreensão, reconhece as coisas desagradáveis, os problemas, os conflitos, antes mesmo que eles cheguem à consciência. Por isto não tem sentido ter ideias, com nossa capacidade limitada, de como deve ser a vida, e depois nos prendermos a elas. As forças do Tao querem fluir livremente, e sem obstáculos. Com qualquer medida de iniciativa própria só estaríamos contrariando o efeito. Além disso,
Nossa própria ação espontânea só seria acelerada por esta criatividade excepcional, de maneira que nossa vida já toma um rumo bem diferente do que o atual em consequência desta energia propulsora. De maneira geral, procure lembrar o que foi importante para você na vida até hoje. Se os seus sonhos se realizaram, ou se você sempre foi capaz de tomar as decisões certas. Se você for sincero, constatará que desejos não realizados raramente causaram danos, muito pelo contrário, às vezes foi até bom que um desejo não se realizasse. Bem mais decisivo na vida de cada pessoa são as consequências das decisões que ela toma. Nestes casos, os erros podem ter uma consequência devastadora para o resto da vida, e a ação correta pode ser uma enorme bênção. 7. O diálogo interior, e o I Ching. O espírito do Tao é por natureza positivo. Quem viver da melhor maneira que conseguir no presente, e voltar os seus sentidos àquilo que estiver lhe acontecendo, ficará livre das cargas do passado. O passado representará para esta pessoa uma formação de lembranças que ela utiliza só para se orientar. A pessoa do Tao não tem preocupações, pois ela dá atenção aos problemas assim que eles surgem, ao invés de reprimi-los, e dá-lhes a possibilidade de fazer constante pressão sobre ela. Quando você dominar esta maravilhosa arte de enxergar todas as coisas, poderá sentir como a vida pode ser bela e simples. Desafios, que podem ser até grandes, não apresentam mais uma ameaça para a tranquilidade interior, mas são encarados como realmente são, ou seja, desafios para as possibilidades interiores. E estas possibilidades nunca são mais fracas, ou menores do que a pressão externa que sofremos. Existe um meio de entrar em contato com esta dimensão de outra maneira que através do pensamento, apesar de vivermos separados dela desde a nossa infância, para questioná-la e pedir conselho. Quem sabe da vida do meio do Tao também sabe que há milênios o livro das transformações, chamado I Ching, está ligado intimamente com o Tao. Existe um número incontável de livros sobre o I Ching, e quero evitar repetir aqui o conteúdo desses livros. Se você decidir aproveitar as possibilidades realmente existentes no I Ching, não poderá deixar de comprar um bom livro sobre este assunto, pois para o trabalho com o I Ching, é indispensável uma boa tradução como obra de consulta. Conforme a avaliação do tradutor, você terá, em suas mãos, um livro, que é considerado um oráculo, por algumas pessoas uma brincadeira, por discípulos sérios do Tao um instrumento seguro com o qual você pode participar da infindável sabedoria desta força estranha. E, por experiência própria, posso assegurar-lhe que esta última possibilidade é totalmente viável. Com o tempo você desenvolverá um relacionamento de confiança com o I Ching, e como método de conseguir um conhecimento sobre a profundeza do seu interior, e dar-lhe sempre mais espaço em seus planejamentos. Existem pessoas que relatam que para cada dia do ano elas perguntam ao I Ching, e fazem anotações. Depois comparam respectivamente ao acontecimento atual até que ponto os acontecimentos previstos pelo I Ching estavam certos, ou seja, se as ações recomendadas eram corretas. Elas testemunham a impressionante exatidão das recomendações deste livro. Embora os textos de Lao Tse e Chuang Tzu tenham surgido apenas nos últimos 2,5 milênios, a história do Tao é significativamente mais antiga, perdendo-se na distância do tempo. Os dois autores acima citados não mencionaram o I Ching em seus escritos. A relação com o Tao surgiu somente mais tarde, mas mesmo assim a filosofia do I Ching está com sua particularidade ligada à filosofia do Tao de forma inseparável. Os primeiros indícios da utilização do oráculo são bem antigos. Elas remontam até 3.000 anos antes de nossa cronologia. Hoje as perguntas são feitas através de 3 moedas que jogamos 6 vezes, e a partir do número de relação de cara e coroa resulta em um traço contínuo, ou interrompido. O traço contínuo simboliza o masculino,
chamado de Yang, e o interrompido simboliza o feminino, chamado de Yin. Destes 6 traços sobrepostos resulta um hexagrama. O máximo de hexagramas possíveis são 64, e o livro da transformação contém exatamente tantos ditados, ou mensagens quanto são citados nele. Antigamente, no início, utilizavam-se ossos para isto. Esses ossos eram jogados, e neles estavam traçadas tanto as perguntas como as respostas. Ainda hoje, ao arar a terra, os camponeses encontram tais ossos arqueológicos em grande quantidade. Não quero continuar a tratar da aplicação dos hexagramas. Isto você encontra bem melhor em qualquer livro sobre o I Ching, e se você quiser pode procurar lá. Para mim, é importante expor como o diálogo interior pode funcionar com a sua estranha autoridade, e como você pode alcançar este auxílio para decisões que lhe garantirão ações seguras em todas as situações da vida. Este diálogo interior também é possível sem a intermediação do I Ching, mas isto exige muita experiência, pois neste caso sempre haverá o perigo de se auto-enganar em consequência de pensamentos que interferiram. Tais pensamentos são praticamente excluídos na utilização consequente dos livros da transformação. Mesmo assim, mais tarde eu ainda tratarei da aplicação do assim chamado diálogo interior, do diálogo com o seu tal, mas antes quero familiarizá-lo com as possibilidades do I Ching em sua aplicação prática. Quem considera o I Ching como uma brincadeira só enxergou as coisas superficialmente, e só sabe sobre si mesmo coisas que se encontram na parte mais externa de sua personalidade. Poderíamos até considerar os textos do livro da transformação ambíguos, ou místicos se os encararmos superficialmente. Aqui o problema também é a tradução. O chinês é uma linguagem de símbolos, e deixa um espaço maior para a interpretação própria do tradutor. Isto você pode perceber melhor em poesias que foram traduzidas do chinês. Muitas vezes nem se consegue reconhecer uma mesma poesia, traduzidas por diferentes tradutores. Apesar destas suas deficiências, o I Ching preenche a sua finalidade. Quem tentar viver no espírito do tal perceberá logo que a intensidade e força da sua intuição aumentaram. E, sem esta intuição, o I Ching será para você um livro fechado a 7 chaves, ou você continuará incapaz de descobrir o sentido, em forma de mensagem, para você. A maneira de interrogar o oráculo é relativamente fácil. Suponhamos que temos um problema, e quem não tem? Agora, em seus pensamentos, ocupe-se intensivamente com este problema. Depois pare de pensar sobre eles, mas procure enxergar mesmo assim o problema, desta vez de forma bem neutra, sem dar-lhe algum significado, sem lhe procurar uma solução. Eu sei que no início, isto é difícil. Você terá a impressão de que abandonando o pensamento, estará perdendo a referência com este problema. Mas isto só parece ser assim. Na verdade, é exatamente no momento em que você parou de pensar no problema, e ele só está vagando em sua mente, você chegou o mais perto possível dele. A partir deste problema, surge a pergunta que você quer fazer ao I Ching, que atua representando o seu tal. Anote essa pergunta, claramente, e sem duplo sentido, não de forma devo, ou não devo, sem sim, ou não. Não é necessário anotar a pergunta, mas existe esta possibilidade uma vez que você já está trabalhando com lápis e papel por causa dos hexagramas que tem de anotar. Depois de ter criado uma forte relação com a sua pergunta, ou seu problema, jogue 3 moedas quaisquer por 6 vezes. Então você pode desenhar o seu hexagrama. São aqueles 6 traços contínuos, ou interrompidos sobrepostos. Nesse momento você precisa do seu I Ching. Em cada um destes livros há uma tabela com 64 hexagramas possíveis, e um número correspondente que lhe dá uma explicação sobre o texto da resposta de sua pergunta. Você terá uma das 64 respostas.
Na prática, o números é bem maior, por causa das transformações, mas isto é melhor você ler em uma obra especializada. Você escolhe a resposta adequada, e pode aprofundar-se neste texto. Eu mesmo, em regra, só observo as poucas linhas do assim chamado parecer, que geralmente estão bem no início. Mas isto fica por conta da sensibilidade e avaliação de cada um. É bem possível que a sua resposta consista numa única referência que se esconde dentro de 1.500 folhas impressas. Mas agora sua intuição entra em jogo.